Olá, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e bem-vindos à nossa terceira aula de Direito Penal Militar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita o embalo e também já compartilhe o vídeo com seu amigo concurseiro, deixando logo seu gostei, porque hoje falaremos sobre os crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares. Como ficou a regra de competência de julgamento depois da reforma de 2017? É atribuição da Justiça Militar ou o ato vai para a Justiça Comum para ser julgado pelo Tribunal do Júri? Antes de mais nada, só precisamos lembrar que uma conduta dolosa é aquela em que há a intenção do agente, ou seja, ele fez porque ele queria aquele resultado. Nós não estamos tratando da conduta culposa, que é aquela em que, apesar de não existir a intenção, o agente não toma os devidos cuidados e que se manifesta em três modalidades, que são a imprudência, geralmente atrelada a um excesso de confiança, como no caso de um motorista que, por estar atrasado, acaba provocando um acidente depois de ultrapassar os limites de velocidade, acreditando ser um bom motorista. A imperícia é relacionada a um ofício ou um treinamento mal aplicado que acaba gerando um dano. E a negligência, que é a omissão no cuidado, a exemplo de um militar que vai para a balada e esconde a arma da corporação embaixo do banco do motorista de seu carro, jurando que lá não é o primeiro lugar onde o bandido vai procurar. Então, nosso foco é na competência para o julgamento de crime intencional contra a vida de civil praticado por militar, que pela nova regra geral foi atribuída à Justiça Comum, ou seja, se afastou da Justiça Militar e sequer é considerado crime militar. E pouco importa se o militar estava em serviço ou se estava no seu horário de folga. E você precisa tomar cuidado com alguns peguinhas. O latrocínio, que é o famoso roubo seguido de morte, se praticado por militar em serviço contra civil, é de competência da Justiça Militar, pois trata-se de crime contra o patrimônio e não contra a vida. Além do mais, se o crime contra a vida do civil não foi intencional, então a competência também é da Justiça Militar, bem como os crimes culposos ou dolosos contra a vida de militar praticados por outro militar. Então a regra geral fixada é: só vai para o Tribunal do Júri se o crime praticado pelo militar em serviço for doloso e contra a vida de vítima civil. Mas como toda boa regra tem a sua exceção, a reforma do Código Penal Militar ocorrida em 2017 normatizou no parágrafo 2º do seu artigo 9º algumas hipóteses que, mesmo sendo crime doloso praticado por militar em serviço contra a vida de civil, a competência fica na Justiça Militar, como a ação que envolva a segurança da instituição militar, o abate de aeronaves que invadam o espaço aéreo nacional nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica, o cumprimento de atribuições estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa, ou em atividade de garantia da lei e da ordem, como ocorreu na Intervenção Federal do Rio de Janeiro, ressaltando que essas hipóteses excepcionais somente se aplicam aos militares das Forças Armadas. Então, de um modo geral, quanto aos demais crimes, quais são as diferenças entre antes e depois da reforma de 2017? Você tem que assistir ao próximo vídeo para saber, e ele está muito interessante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais materiais e deixe o seu joinha aí. Até mais!